Muito boa tarde a todos, como vocês estão? Hoje, segunda-feira, 19 de agosto. Semana começa agitada. Queria ouvir se todos me ouvem, todos tá ok o som, se tá ok a imagem. Como que tá por aí, pessoal? Hoje, segunda-feira, eu moro aqui no ABC Paulista, aqui em São Paulo. Eu moro em São Caetano e o tempo virou feio. Começou bem frio de manhã, garoinha. Agora à tarde deu uma pancada de chuva que eu imaginei que ia acabar a força do jeito que tava. O negócio aqui tá feio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Andrei, Thiago. Tudo bem, pessoal? Valeu pelo like. Valeu, muito obrigado. Essa semana começou bem agitada, né? O índice hoje deu mais uma pancadona, quase 2.300 pontos. O dólar disparou igual feito uma vaca brava. Fez algumas figuras técnicas que quem gosta de operar figuras hoje fez barba, cabelo e bigode, né? E bem intenso. Na realidade, o mercado todo, como um todo, está esperando. Essa semana, tem quarta-feira, tem a ata dos Estados Unidos, porque vai determinar a questão de taxa de juros, como que eles vão fazer essas reduções, se vai haver ou não. E na quinta tem a ata lá da União Europeia, se não me engano, que vai mostrar também qual que é o plano deles para tentar tirar todo o bloco em si dessa recessão, de todo o contexto político que eles têm enfrentado por lá. Então, assim, o que, que a gente sempre imagina então parece que estão vendendo para comprar mais barato a bolsa, né? A impressão que dá é essa, estão forçando para baixo, para forçar mesmo para poder chegar perto de suporte, perto de resistência para ter novas compras, né? Então a gente percebe que ele tenta ter força para subir e daqui a pouco vem um tapa de cima para baixo, né? A pancada tá feia. A pancada tá feia. Né? Mas vamos lá. Pessoal, semana passada a gente estava falando sobre a questão do código de ética da PMEC. Rapidamente eu vou mudar minha tela aqui. Então a gente falou os 4 capítulos do código de APMEC. Todo mundo consegue ver? Tudo tranquilo? Boa tarde, Luiz. Deixa eu ver se todos bem. Então eu já enxergo minha tela, ok. Legal. Então, semana passada nós comentamos, discorremos, né, o código de ética e fizemos alguns mapas de, de cor para saber que lado, o que seria bom decorar, toda aquela parte que ela acaba sendo recorrente, redundante e acaba adicionando apenas uma palavra ou duas palavras por frase ou por tema. Né? Então é até interessante quem tiver assim querendo fazer o teste para ser analista ou mesmo para conhecer, pegar esse código de ética, dar uma lida, calma, tem alguns detalhezinhos, né? Eu tenho certeza que esses slides que a gente fez durante toda a semana passada vai poder ajudar todo mundo. A gente acabou ele, se não me engano, foi aqui. Isso, que foi o artigo 31. Depois desse código de ética, lá mesmo ele mostra algumas disposições gerais. Eu não quis entrar em detalhes aqui, que seriam muito mais critérios e contratuais. Eu acho que eu não vi isso em nenhuma prova. Em todas as pessoas que eu conversei não caiu nada desses critérios. Então, assim, quem for fazer a prova, eu acho que é interessante ler para se caso numa daquelas questões randômicas cair, mas eu não vejo possibilidade. Tá? Essa semana a gente começa a falar principalmente sobre front runner, inside trading, vamos comentar algumas questões de lavagem de dinheiro, alguns tópicos, apesar de estar bastante na mídia esse assunto, é um dos pontos que pessoas que têm o certificado de analista de CNPI ou mesmo sistemas e corretoras, eles têm que ficar atentos. Né? Então, o primeiro tema é essa questão do front runner inside trading. Né? Quando a gente pensa assim, inside trading é alguém que pegou a informação antes. Front runner
seria pessoas que fazem operação, seria correndo na frente, né? Uma tradução livre. A questão de front-runner, ela ficou até bem famosa recentemente. Nos Estados Unidos teve uma senhora, ela tinha acho que 84 anos, e ela ganhou muito dinheiro, aí foram ver, tinha uma sacanagem por trás disso. E aqui no Brasil aconteceu também. Eu não lembro exatamente quando foi o ano que aconteceu isso. Tinha uma senhora de 82 anos, se não me engano, que ela tinha feito 1.700.000 na bolsa. Foram verificar, começou a ter depósitos recorrentes, começou a aparecer muito dinheiro para a velhinha e ninguém entendia o porquê. Foram ver, começaram a analisar e acabaram descobrindo que na realidade era o seguinte: ela era uma laranja, tá? Quem operava era o neto dela e o neto dela trabalhava em uma mesa de operações de um grande banco. Então, o que ele fazia basicamente? Ele tinha informação de grandes investidores que queriam sair de determinadas posições ou entrar em determinadas posições. Por exemplo, um investidor grande precisava fazer uma grande operação de, sei lá, ele queria sair de 5 milhões de vale. Então, ele mandava essa orientação para a corretora falando, olha, eu preciso sair de 5 milhões da minha carteira de vale em 2 dias. O cara da mesa, ele sabia que isso, querendo ou não, iria impactar com o mercado. Cada boletada de venda que ele ia fazer para poder sair dessa posição iria dar mais ações para o mercado. Com isso, aquela curva de demanda que a gente estudou lá, né? Quanto mais ações tivesse, a curva de demanda faria com que o preço caísse. O que ele fazia? Ele pegava o celular dele, que ele tinha cadastrado a avó dele numa corretora. Então ele operava em nome da avó dele, pelo celular. Então ele sabia que ele tinha que fazer uma ordem, o que ele fazia? Ele ia lá e vendia a Vale pela conta dela, e na sequência ele foi desovando os 5 milhões da Vale do cara. Aí no dia seguinte o cara queria comprar 10 milhões de Petrobras, a seco, no cash. O que ele fazia? Ele ia lá e colocava a ordem dele de compra de Petrobras no celular, e depois disso ele encaminhava essa ordem pela mesa da corretora do cliente. Tá? Esse é o tipo de situação que é um front runner, né? Ou que a gente até usa, tem alguns termos, né? O pessoal usa, inclusive esse é um dos empecilhos para um analista poder operar. Né? Todo mundo fala assim, mas você só opera a conta demo, você só opera a conta demo. O analista ele não pode operar a conta real do ativo que ele estiver falando. Tem algumas regras. Se ele quiser fazer uma operação de swing trade, ele pode fazer, não tem problema nenhum, desde que ele tenha que estar entrando no ativo apenas 5 dias depois da recomendação dele. Ele só pode sair do ativo depois de 30 dias que acabar a recomendação dele. E se não me engano, acho que 1 ou 2 semanas após ele fazer um pedido, ele não pode abrir uma posição contrária. É justamente para evitar essa questão do front runner. Como descobriram? Porque de repente a pessoa que trabalhava nessa mesa, ela começou a dar bandeira, ela começou a aparecer com carro novo, começou a aparecer com roupa nova, relógio novo, celular novo. E toda vez que tinha algum pedido grande de algum investidor que chegava para ele, ou ele mexia no celular ou ele saía. Então isso o pessoal começou a ficar em cima. Até que veio uma das questões que a gente vai ver aqui para frente na questão de lavagem de dinheiro, são depósitos recorrentes. O que aconteceu? Como começou a ter depósitos recorrentes, foi esse relatório para a CVM. A CVM começou a olhar e falou, nossa, essa senhora está ganhando muito dinheiro. Ou ela estudou 80 anos análise técnica e está mandando muito bem, ou ela encontrou o Santo Graal, vamos investigar. E aí foram investigar e descobriram tudo isso. Na realidade, ela morava num apartamento de 2 cômodos, alugado, vivia da aposentadoria, não tinha o menor conhecimento técnico ou em relação à bolsa, sabia que existia porque o sobrinho dela trabalhava, o sobrinho ou neto, trabalhavam com a questão de corretoras, trabalhavam num banco, mas ela não sabia exatamente o que era. Então esse caso aí de front runner ficou bem famoso. Se vocês jogarem
no Google aí, frontrunner vovozinha, ou frontrunner senhora do 1.700.000, vai aparecer, né? Então quando o pessoal tira o sarro da Betina, né? Betina foi fichinha para o que essa mulher conseguiu de ganho, né? Então essa é uma questão de frontrunner. É bom a gente sempre pensar. Isso cai na prova, caiu uma questão de frontrunner para mim, o que qual era a semelhança entre frontrunner e inside trading, tá? Então até por isso que eu estou trazendo esses assuntos, interligando eles no nosso esquema de estudo, tá? Porque como eu já fiz 2 vezes a prova, tem muitas questões que acabam a colocação das questões na prova, elas são um pouco confusas. Então é bom a gente sempre saber o que é o que não é, né? Vocês conheciam esse termo frontrunner e dessa senhora, toda essa história? É um assunto bem interessante isso daí, né? Deixa eu ver como que tá aqui no chat. Boa tarde, João. Boa tarde, Luiz. Não? Depois dê uma olhada. É muito legal. É muito legal você saber. Uh, é lógico, tudo vai de índole, né? A índole dessa senhora tá coerente. Ela não sabia dos fatos, né? O problema foi os sobrinhos. Eu lembro que tinha até um filme. Quando teve o filme do Superman, que o cara ia lá e fazia a programação para tirar 1 centavo de cada conta do Banco dos Estados Unidos. E o cara, do dia para noite, o cara ganhou 1 bilhão na época, né? US$ 1 milhão na época, que era muito dinheiro. Então toda essa historinha de front-runner, ela trabalha nesse sentido, tá? A questão de inside trading é mais ou menos assim, como a gente viu ali no código de ética, viu em questão de governança corporativa. O que acontece? Você ter informações privilegiadas, tá, de determinadas situações acaba contaminando o tipo de operação, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com OBV, tela, é um indicador que ele vai mostrar um saldo acumulado de volume. Ele seria o dedo duro das operações. Então, às vezes você vê o preço, você trabalha com ele basicamente olhando divergências, né? Você vê o preço caindo ou o preço subindo e você vê que o pessoal está derrubando o preço, mas eles estão acumulando para comprar. Ou seja, seria um teste de suporte, alguma coisa do tipo. Vai de caso a caso. Mas essa questão do inside trade, o maior problema é isso. A pessoa acaba tendo informação antes e opera com ela. O caso mais recente que nós tivemos desse tipo de inside trading foi a questão do Joesley, o Little Temer, né, que teve o Joesley Day com o nosso ex-presidente Michel Temer, que ele foi lá nos porões lá do Congresso conversar com o presidente à noite, gravou a conversa e quando ele fez toda a estratégia dele de delação, ele já sabia que tudo aquilo ia impactar. Ia ter um impacto violento, tanto no mercado, e ele meteu all-in, né? Tem os autos do processo que mostram que ele fez vendas grandes, né? Isso não sou eu que estou dizendo, está lá no processo. Que ele fez vendas grandes de ativos da companhia e comprou tudo em dólar, né? Então ele fez uma operação casada lá, fez uma compra violenta em dólar. Ele sabia que a hora que saísse esse áudio dele, iria disparar o dólar. Então nisso ele teve um lucro milionário com toda aquela queda, aquele crise, aquele dia fatídico que a gente teve, né? Isso é um tipo de informação de inside trading, ou seja, a pessoa tem informação. É a mesma coisa se você for parar para pensar. Vamos imaginar que a Petrobras descobre um novo poço de petróleo que tem uma capacidade 10 vezes maior do que ela já achou de qualquer poço dela. O setor vai saber, a pessoa vai saber, a análise vai saber. Pô, nesse momento, você pode ter certeza que muita gente vai estar tentando, muito gavião em volta, vai estar tentando comprar essas informações sobre a companhia para poder se prevalecer de um lucro antes do outro, né? Não vai ter equidade. Então, tudo aquilo que a gente conversou sobre governança corporativa, o código de ética, ele interfere diretamente, né? Então, quando você pensa em inside trading, é o cara que quer saber uma informação interna
e se aproveitar dela antes. Quando a gente pensa em um analista, se ele estiver participando de qualquer bate-papo formal ou informal com alguém que represente a companhia e essa pessoa acaba disparando alguma notícia que possa impactar, é obrigação do analista falar para a pessoa que esse tipo de informação pode impactar e que a pessoa tem que mostrar essa informação de forma pública, né? Tem que tornar ela pública. E se o analista estiver sabendo dessa informação, ele não pode usar ela para interferir na sua análise. Então, por exemplo, se ele está vendo uma análise técnica, ele está vendo uma queda, ou ele chamou uma venda de operação e sabe que vai ter uma descoberta de um grande poço de petróleo e aquilo vai explodir, ele não pode mudar a análise dele. Lembra? Ele tem que ter todo aquele relatório, como que ele colheu a informação daquela análise, quais são os fatos relevantes que ele estava usando para aquela análise e tem que arquivar tudo isso por 5 anos. Então, se de repente um analista, do nada, ele abrir uma recomendação de venda, do nada ele falar, olha, vamos cancelar e vamos comprar, ou vamos cancelar essa venda, automaticamente essa análise vai ser avaliada pela CVM para saber se houve ou não a questão do inside trading. Tá? Então são situações que a gente fala assim, pô, mas é tão pão, queijo assim? Em teoria é para ser. Em teoria é para ser. Às vezes a gente vê muita pancada desse tipo, né? E na prova caiu exatamente isso. Qual que era a semelhança entre front runner e inside trading? Então, se você for pensar nas duas questões, a pessoa acaba tendo uma informação privilegiada e ele acaba se antecipando às operações. Só que na prova, as questões que tinha, as alternativas que tinha duas que eram muito próximas. Uma era a questão da pessoa saber a informação com antecedência e querer operar a seu favor. E a outra era que a pessoa tinha a informação com antecedência, queria operar a seu favor e avisar o seu ciclo de amigos. Ou seja, é uma dúvida, porque na realidade as duas estão certas. Qual que é a menos pior ou qual que é a mais pior? Eu acho que, do ponto de vista ético, o que seria pior seria ele avisar os amigos. Foi a alternativa que eu coloquei. Avisar o seu ciclo de negócios em relação à informação antecipada. Só que, infelizmente, eu não sei se está certa ou não. Em nenhuma literatura fala exatamente esta frase ou fala exatamente este papo. Tá? Vocês conseguiram entender o que é front runner e inside trading? Tá tranquilo em relação a isso? Fala, Danusa, boa tarde. Entendeu? Legal, Danusa. Então, é aquilo que eu falei, né? Front runner, a tradução livre, é correr na frente. Inside trading é ter a informação antecipada. Daí, vamos lá. Tudo isso, o que vai interferir principalmente? O risco de imagem, né? Ô Igor, a questão do front runner é a pessoa ter informação antecipada e operar. Tá? Antes de ela abrir uma chamada de compra ou de venda, ela vai lá e aplica. Então, esse caso que eu estava falando era em relação a uma senhora, que foi o último caso famoso que apareceu, que os netos dela trabalhavam dentro de um banco e o cara trabalhava na mesa de operações. Então, toda vez que tinha alguma entrada grande de volume operacional, como ele sabia que ia deslocar o preço do ativo, ele ia lá e batia a operação antes. Mas qualquer coisa vai ficar gravado aqui. Depois você dá uma olhadinha antes. Depois você dá uma olhadinha no vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, você deixa um comentário aqui no vídeo ou mesmo no meu canal lá no DT Dog Trader, que depois eu vou estar disponibilizando esse vídeo lá também. Tá? Então, o front runner quer correr na frente, né? O inside trader tem informação antecipada. Tudo isso ele acaba afetando principalmente o risco de imagem, né? Qual que é o impacto disso dentro de uma empresa? Qual que é o impacto disso dentro de uma corretora?
ou até mesmo de um analista, ou até mesmo de um setor da própria ação, né? Em algum momento vazou a informação. Se vazou a informação, alguém passou. Quem passou? Então, toda essa credibilidade de conselho, direção, de gestão, acaba impactando na própria sistemática da empresa, principalmente se ela já estiver nesse novo mercado, que foi o que a gente estudou, né? Se ela já estiver lá no selo 1, selo 2, atendendo um novo mercado. Então, esse tipo de situação é que vai ferir ou que pode impactar negativamente tanto a ação, tanto a empresa, quanto as corretoras ou os bancos, né? Então, quando a gente pensa em risco de imagem, a gente fala que é riscos de perda de acordo com a reputação da instituição perante a clientes, concorrentes ou órgãos governamentais. O exemplo disso, o envolvimento com os processos de lavagem de dinheiro, boatos sobre gestão ou saúde financeira da companhia e alavancagem excessiva em períodos de crise. Esse caso de alavancagem é principalmente fundos, né? Tem vários fundos de gestão que toda vez que a empresa está numa crise ou o setor em si está dentro de uma crise, eles vão se alavancando nessa crise, né? Então eles começam a alavancar para tentar fazer aquele médio que a gente fala, né? Um médio para trás. Então o cara vê que está indo o preço contra ele, ele acaba se alavancando das posições, achando que vai conseguir reter o preço, segurar ou manipular o preço para poder segurar, para quando voltar a crescer, ele desalavancar e ficar tranquilo. Então tudo isso é um risco de imagem para a companhia, tá? Em cima disso, do risco de imagem, a principal preocupação que tem é a questão de lavagem de dinheiro, né? Eu até coloquei um link aqui embaixo, que seria o conceito e característica de lavagem de dinheiro, sobre a jurisprudência. Então, esse site aqui, jus.com.br, ele tem vários artigos e ele fala especificamente da questão da lei da lavagem de dinheiro. Então, o conceito dela é que lavagem de dinheiro é um processo onde os lucros gerados a partir de atividades ilegais são purificadas ou ocultadas para que possam aparentar ter origem lícita. Esse seria o conceito geral de lavagem de dinheiro. Para se evitar ou para se entender uma lavagem de dinheiro, todas as empresas, corretoras, bancos e sistemas governamentais, eles têm que ter alguma sistemática de análise para poder reter esse tipo de informação para saber o que acontece. Por exemplo, são coisas que ainda estão engatinhando, eu acho que já tem um bom desenvolvimento, mas ainda pecam, porque se uma pessoa comum, eu, você, errar 1 centavo na declaração do imposto de renda, você pode ter certeza que vai chegar a cartinha, você vai ter que ir lá no marcar dia, perder dia de serviço, vai ter que ir lá na Receita Federal, levar toda a tua papelada dos últimos 5 anos e falar, olha, errei um centavo, eu preciso corrigir. E aí se aplica uma multa violenta. Só que em contrapartida a gente vê, principalmente esses últimos meses ou até mesmo ano, na TV quase dia sim, dia não, o tanto de dinheiro que é desviado, a forma que é desviado, e mesmo que peguem, não conseguem reter esse tipo de crime, né? Não conseguem deter esse tipo de crime. Você vê aquele deputado que ele tinha um bunker lá na Bahia, que ele tinha um apartamento que tinha 50 milhões de reais, lá em dinheiro em espécie. Pô, agora, como que o cara conseguiu fazer tudo aquilo, né? É isso que a gente vai poder estar estudando em relação à lavagem de dinheiro, alguns mecanismos que a gente tem para poder identificar. E, infelizmente, toda aquela questão, toda aquela analogia de equidade que fala-se em tantos outros sistemas aqui que a gente viu para trás, equidade com a informação, equidade com as pessoas, a gente vê que eles estão caminhando para isso, eles têm boa vontade, mas o sistema ainda tem muitas falhas. Então é aquele processo de melhoria contínua, inclusive o que a gente viu lá em governança corporativa. Então percebam que assim, todo esse estudo que a gente está fazendo sobre a saga do CNPI, ela vai fechando os temas, né? Então a gente começou com toda aquela sopa de letrinha, foi tentando desmistificá-las e tentando mostrar elas de uma forma mais, digamos,
mais fácil da gente poder conseguir entender ou fazer as analogias. E agora, conforme a gente vai fechando o assunto, a gente vai conseguindo dar um fechamento para todas essas informações e juntar elas, né? Na realidade, a saga do CNPI ela já está chegando ao fim, em termos de tudo o conteúdo, né? Então, essa parte que é a mais legal, tá? Então, quando a gente pensa em equidade, lá o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, lavagem de dinheiro também tem que ter esse mesmo sistemática. Quais são as dificuldades que se encontram em termos de lavagem de dinheiro para você poder ter, né? Ela basicamente, até nessa JUS, ela continua lá com as características, né? Ela fala que tem 3 passos ou etapas de um processo de lavagem de dinheiro. A primeira etapa seria a colocação, a segunda a ocultação, a terceira a integração. Em cima disso, ela acaba colocando alguns conceitos. Quando ela fala em colocação, né, quando o site do JUS, quando ele pega esse artigo aqui, o 64376, que é o item sobre lavagem de dinheiro, tá? Ele fala que assim, a colocação são movimentações de dinheiro em países onde leis são mais permissíveis, fracionando o valor investido e bens distintos. Tá? O que acontece aí? A pessoa pega o dinheiro e ela acaba levando para aqueles paraísos fiscais, ou trabalhando agora, inclusive, com toda essa parte de moeda digital, forex, opções binárias. Tem todo um mercado complicado em relação a isso, em termos de direcionamento, de licenciamento, do que pode fazer, o que não pode fazer. E justamente por isso, você não consegue rastrear o preço, você não consegue rastrear a origem do dinheiro. Uma vez estando digital, ele fica digital e você não tem mais lastro. Né? Não existe lastro para isso. Né? Deixa eu ver como está aqui no chat. Deixa eu ver. Tiago fala, podemos considerar também essa situação. Não, cara, Tiago, essa situação, essa nota que você colocou aí no chat em relação a envio de ordem, que saiu algumas notícias, que teve com o grupo XP recentemente, eu não vi a fundo essa matéria, tá? Eu sei que existe todo esse sistema novo da Bolsa, que está em fase de teste. Isso não é front-runner, tá? Isso não é uma questão de front-runner e nem de inside trade, muito menos de lavagem de dinheiro. Isso é uma nova sistemática que a Bolsa está fazendo para que, em vez da Bolsa fazer a contraparte, aquelas cleaner houses que a gente viu, em vez da Bolsa fazer a contraparte, ou seja, eu quero comprar um ativo, em vez de eu ter que procurar, eu quero comprar milho, em vez de eu ter que ir lá na fazenda procurar um produtor que queira vender milho para mim, fazer um negócio com ele, a Bolsa fazia esse contraparte comigo. Tá? E para isso demandava uma latência, um tempo de execução, um spread de entrada, um spread de saída. Esse novo sistema, acho que é RPL, RPG, o que está acontecendo? Em vez da Bolsa fazer a contraparte, quem vai fazer a contraparte para você é a corretora. O que eu vi desta notícia que você comentou aí no chat é que parece que houve alguns indícios que as corretoras em si elas fizeram isso sem ter já esse RPL. Tá? Então não sei te dizer, eu não peguei, não vi como foi a denúncia, não li, então não poderia te dizer ou afirmar que foi isso ou não. Tá? Eu acho que assim, saiu numa notícia, numa revista que foi difundida à parte, e eu acredito que ela deva passar alguma informação oficial em relação a isso, né? Até questão de postura, o próprio Código de Ética pede isso. Então, se realmente tudo isso que foi falado foi verdade, foi dessa forma, eu acho que a XP em algum momento ela vai estar falando, tá? Assim como há algum tempo atrás a Modal foi pega nesse sentido também. E inclusive teve uma nota, eu recebi até um e-mail da Modal em relação a isso, né? Que também teve um problema relacionado a esse tipo de cross-ordem, outra sistemática, tá? Mas esse sistema novo, o que ele permite? Ele permite a melhor execução do preço.
Então, em vez de você ficar aguardando a sua ordem executar lá pela bolsa, ela vai ser executada pela corretora. A corretora vai fazer a contraparte. E você vai ter o direito de escolher se você aceita esse processo ou não. Então, eu, na minha conta operando, eu ainda não aceitei esse sistema. Eu deixei rejeitado, eu continuo enviando minhas ordens para a bolsa, enquanto está em fase de teste. Eu quero ver como que vai ser esses testes, que resultado que eles vão mostrar. E se tiver que todo mundo partir para isso, por mim sem problema. Eu acho que é você brigar por meio ponto, um ponto, para quem faz scalp realmente é complicado. Às vezes a pessoa tem técnicas operacionais que o cara quer pegar meio ponto, principalmente fluxo, né? Ou renko, o cara quer pegar meio ponto, um ponto, bate a meta e cai fora. Esse tipo de situação, eles vão ter que entender, essas escolas operacionais dessa forma, vão ter que entender se esse RPL vai ser para eles positivo ou não. No meu caso, como eu opero principalmente tendência, para mim não vai mudar muito. Então, por enquanto eu não validei. Eu quero acompanhar e ver como tá. Ah, eu sei que é uma dúvida, surgiu, acho que nesse fim de semana, esse papo foi ah, bem ovacionado por tudo e por todos, em tudo quanto é rede social em relação a essa notícia, né? Mas é o tipo da coisa, a notícia eu gosto de esperar e ver se realmente é aquilo, o que que foi. Se realmente aconteceu isso, eu tenho certeza que pela idoneidade do grupo da XP, como de todas as outras corretoras, né, todo esse código de ética vai ter uma postura parcial e vai ser mostrado o que, que aconteceu, né? Mas vamos voltar lá. Então falamos desses três itens, né? A colocação, que o cara pega, vai levar o dinheiro para fora, fazer toda essa parte de tentar esconder o dinheiro nesses paraísos fiscais. Aí ele começa a fazer a ocultação, que seria o segundo passo. O que, que ele faz? Ele vai quebrar a cadeia de origem, tá? Ou seja, o recurso que ele mandou, se ele mandou lá 10 milhões para Ilhas Caimã, né? Ele chega lá, ele não vai depositar num banco só, ele vai tentar abrir várias contas de laranjas, tá? Provavelmente. Em cima desses laranjas, ele vai colocar 100 mil em cada conta para tentar desmistificar o dinheiro. Em cima disso, ele vai começar a tentar devolver, que seria integração, né? Ele vai tentar devolver o dinheiro para o sistema. Então, o que, que ele faz? Ele vai comprar uma casa lá fora, vai comprar um banco lá fora, um carro, um barco, vai tentar movimentar esse dinheiro para tornar ele legal lá fora. E a hora que ele conseguir tornar legal lá fora, ele acaba declarando que teve um ganho de capital, um ganho de rendimento. E aí nessa ele vai tentar trazer esse dinheiro de volta e integrar ele para o sistema novamente. Então, se a gente for parar para pensar essa questão desses três passos ou três etapas, a gente vê isso muito no nosso dia a dia. Se você for parar para pensar uma questão de o quanto se movimenta de dinheiro em, por exemplo, um jogo do bicho, que até então ainda é ilegal dentro do país. Pô, é tudo no dinheiro. Aquele dinheiro que você tá lá fazendo sua fezinha, R$ 1, R$ 2, R$ 3, tá indo para algum lugar. De alguma forma, esse dinheiro ele tem que passar para ser registrado em algum lugar. Agora, onde que é registrado? É esse que é o problema. Ninguém consegue seguir essa sequência. Se vocês forem ver tanto de shopping que tem por aí que é extremamente vazio, e você vê aquelas lojas suntuosas com 4, 5 atendentes e você não vê ninguém, você fala, pô, mas como que o cara aguenta pagar aquilo? Então, deve existir algumas ferramentas que o pessoal está fazendo ocultação, colocação para poder voltar esse dinheiro para a sociedade. Se a gente for parar para pensar num exemplo mais simples, a questão de pet shop. Você pega um coelho, um casal de coelho, cruza eles, e aí você vende o casal de coelho por R$ 300, o filhote do coelho por R$ 300 cada um. Pô, você está investindo pouco e ganhando muito e você consegue voltar o dinheiro para o sistema. Então, na realidade, você pode fazer o sistema de integração. Talvez por isso que teve um boom de repente de pet shops que abriu para tudo quanto é lado. Então
Tem várias. A Thiago está comentando de uma empresa. Tem várias empresas que a gente fala assim, tem alguma coisa estranha, né? Não duvidando da idoneidade deles. Eles podem até estar ok, mas eles podem estar sendo usados como laranja. Aquilo que eu falei daquela senhora. Aquela senhora, o neto dela ficou rico e ela não sabia de nada. Ela era uma laranja. Recentemente teve o caso do Rio de Janeiro, lá dos depósitos com o filho do presidente lá, o secretário do filho do presidente, que tinha depósitos de R$ 2.000 todos os dias depositado em dinheiro vivo lá no caixa eletrônico. Então, esse tipo de situação entra na questão de ocultação, de laranjas, de toda essa parte. Né? É isso aí, Neilton. Né? A questão de sêmen, de boi, né? Tem uma série de situações que é isso que eu falei. Não necessariamente a pessoa que está vendendo, ela faz parte do negócio. Às vezes ela está sendo usada como laranja em cima desses 3 passos. Então essa é a grande dificuldade de você conseguir pegar e prever esse tipo de situação. Em cima disso, de todo esse conceito, né, de lavagem, de toda essa situação, surgiu a Lei 9.613, ela foi instituída em 98, e a Lei 12.683, que foi a última resolução dela, a última atualização foi em 2012, tá? Que foi a criação do COAF. Né? COAF que a gente escuta tanto no Jornal Nacional, ou na hora do almoço, ou mesmo nas manchetes mostrando sobre a questão de lavagem de dinheiro de deputados. O COAF ele surgiu justamente por isso. Ele é um conselho de controle de atividades financeiras. Então, ele seria uma instituição que ela vai auditar todo o sistema financeiro e ela vai fazer um filtro dentro de todas as operações e ver o que é estranho, o que não, e começa a identificar e investigar. Tá? Então, por isso que surgiu o COAF. Né? Em cima dele, ele acabou criando uma série de obrigações para as instituições perante a lei, em cima dessas leis, em cima do COAF. Tá? Uma das questões, eles têm que identificar os clientes, ou seja, as instituições têm que saber quem são os clientes, tem que manter cadastro atualizado, manter registro de todas as operações nacionais, né? Manter registro de todas as operações nacionais ou internacionais de título de valores ou qualquer ativo passível a ser convertido em dinheiro. Adotar e manter políticas e procedimentos para volumes operacionais. Essas obrigações que eles criam é justamente a pessoa saber, pô, quem é meu cliente? O cara está querendo abrir uma conta de banco minha, tem que fazer verificações. Então, às vezes, quando você vai abrir a conta do banco, você fala, pô, mas eu preciso levar a certidão de nascimento, RG, CPF original, o documento de validade, ele passou a ter o RG, antes ele não tinha validade, agora ele tem uma validade, que é de 20 anos. Né? Não sei se vocês sabiam disso. Recentemente eu fui tirar uma licença, e quando eu fui tirar essa licença, fui apresentar meu RG, eu não pude, eu tive que tirar uma segunda via do RG, porque ele tem uma data de validade lá de 10 anos ou 20 anos. Que é justamente para poder atualizar a tua foto, atualizar a tua imagem. Depois dê uma olhada, não sei como vocês estão por aí, dá uma olhada na data de expedição do RG de vocês, porque isso pode trazer problemas, vocês vão ter que tirar uma nova cópia logo logo. Né? Então é justamente essa questão, eu tenho que saber quem vai ser o meu cliente, quem está abrindo a conta aqui na minha corretora ou no meu banco. Eu tenho que entender isso, né? Todas as operações que esse cliente estiver fazendo, eu tenho que manter um registro. Se a pessoa pega abrir uma conta no banco e ela começa a mandar dinheiro para fora através de uma exchange ou através de uma casa de câmbio ou fazendo uma transferência de TED internacional, qual frequência que ele faz isso? Qual o volume que ele está fazendo isso? Né? Então, será que ele realmente sabe que isso está acontecendo na conta dele? Então você tem que saber se é um laranja ou se realmente é a pessoa que está mandando. Quais os motivos, né, que ele está fazendo. Então, para isso que todo o COAF foi criado e essas leis. Basicamente, o que elas pegam, né,
Ela quer ver normas e regras operacionais que possam construir sérios indícios de crime previsto na lei. Em cima disso, se ela vê que está tendo alguma espécie de coisa estranha naquela conta daquele sujeito, ela vai comunicar o COAF em até 24 horas, tá? E ela não pode avisar o cliente que ela está avisando o COAF. Então, aquela questão de equidade que a gente estava conversando, nesse caso não existe equidade, né? Não adianta você ver que o sujeito está passando $10.000 todo dia para Ilha Caimã. Pô, começa a se tornar suspeito. Eu vou avisar o COAF e falar, olha, ele está fazendo essa transferência aqui diariamente. A última foi agora às 2 horas da tarde, agora é às 3. Pô, eu não vou avisar para o cliente falando assim, ó, estou te denunciando para o COAF para analisar o seu perfil de investidor e se você está agindo de forma legal ou não. Pô, se ela fizer isso, o cara some. Então ela não pode avisar. Isso foi uma questão que caiu na prova. Qual era o tempo que as corretoras ou bancos de investimento tinham que avisar o COAF em relação a uma possível operação estranha? Uma possível operação adversa ao sistema normal de operações. Estava bem assim. Essa eu tenho certeza que acertei, porque estava lá. Uma das opções era até 24 horas, comunicar o COAF até 24 horas da transação suspeita e não avisar o cliente da entrega da informação da transição. Estava exatamente como esse parágrafo aqui. Eu vou até deixar em amarelinho ele, porque como eu vou ter que fazer a prova de novo, né, igual nós vimos, eu vou até deixar em amarelinho para o nosso mapa mental. Então, nós vamos falar isso, Alexandre, qual o valor que o COAF começa a monitorar as contas, né? É o próximo slide, a gente já vai entrar nele, tá? Outro detalhe, a empresa, corretora ou banco, ela tem que ter uma periodicidade de entrega de relatórios como boa-fé de atividades suspeitas, isentando a instituição. Ou seja, mesmo que não haja nenhum cliente dela que esteja entrando nesses critérios, ela vai ter que fazer ou mensal, ou quinzenal, ou trimestral. Aí cada corretora tem um acordo direto, tem umas escalas de volume operacional e escalas de tamanho de banco para poder estar informando o COAF. Tá? Então, como boa-fé, ele tem que passar essa informação. E nisso ela está isentando, falando, olha, aconteceu uma atividade suspeita aqui desse cliente. Não estou envolvido, está aqui, dá uma olhada. Nesses meses não aconteceu nada de estranho que a gente tenha pego. Está aqui o nosso relatório. Ou seja, ela está se isentando da responsabilidade de avisar o COAF. É lógico que se caso caia alguma operação suspeita ou eles encontrem toda uma teia de falcatruas ou de desvio de dinheiro que esteja passando pelaquela corretora ou por aquele banco, de alguma forma eles vão estar investigando. Olha, o banco não avisou, o banco não informou, por que estão fazendo exatamente nesse banco? Como que está sendo feito? Então começam as investigações. Né? Esses volumes transacionais passam por como? Por depósito direto, por boca do caixa, por gerente, tem alguém envolvido, e aí eles começam a tramar toda a investigação, montar toda aquela teia de aranha que a gente vira e mexe no jornal. Tá? A questão de valores, né? O que são operações atípicas e suspeitas? Então, até o Alexandre perguntou agora há pouco se tem um valor mínimo, né? O projeto está perguntando por que você vai fazer a prova novamente? Porque eu fui reprovado. Eu acertei 33 questões dessa vez. Tinha que ter acertado no mínimo 40. Tá? Tem um vídeo, inclusive, semana passada, eu explicando que eu fui fazer a prova, explicando o resultado e toda a minha indignação em relação ao respeito ao aluno para ele poder saber o que ele errou. Tá? Então, mas infelizmente não passei novamente. Eu vou estar fazendo a prova provavelmente mês que vem. Eu estou fazendo novamente a prova. Eu vou estudar mais um pouco, tentar entender a lógica de novo da prova para poder fazer. Mas eu aviso vocês, pode ter certeza.
Então, assim, ó, lá, Alexandre, que você tinha perguntado, as transações, operações atípicas, né? Então, são transações frequentes em moedas estrangeiras ou nacional acima de 10 mil moedas locais. Então, se nós estamos falando do real, então qualquer atividade que eu fizer acima de 10 mil reais de troca vai chamar atenção. Se caso eu fizer uma transferência para fora, tá? Eu vou atrás de uma exchange e faço uma transferência. O dólar está R$ 4, bom, então tá bom. Então eu tenho que qualquer transferência acima de US$ 2.100 ou US$ 2.200 para fora já vai entrar no relatório. Isso não quer dizer que o COAF vai vir bater na tua porta da tua casa ou vai te investigar, mas vai ser uma coisa que vai já tá acendendo a luzinha para eles. Olha, o Murilo fez uma transferência acima de 10 mil reais hoje. Então eles vão estar checando nos próximos dias se vai ter alguma operação minha de compra de carro ou alguma operação minha de algum, não é fórum, eu esqueci, de cartório, registro de cartório de venda ou de compra de carro, de compra e venda de bens, compra ou venda de imóveis, né? Para ela poder dizer, não, ok, isso é condizente, ele está comprando um carro. Não, ó, legal, isso aqui foi um sinal que ele está dando num apartamento. Ó, não, realmente, ó, ele está comprando um computador novo. Ah, então ela acaba linkando isso, o sistema automático dela. Agora, se eu mando 10 mil hoje, daqui a 2 dias eu mando mais 10 mil, daqui a 2 dias eu mando mais 2 mil. Ela vai falar, bom, legal, vamos levantar. Ela vai olhar e ver minha declaração do imposto de renda, qual o meu patrimônio, quanto que eu tenho de investimento, quanto que eu tenho de bens, qual que é a minha renda, se eu trabalho ou não, para entender, começar a entender a lógica. Viu que não tem lógica, viu que não faz sentido, é um passo 2 que ela vai entrar. Ela vai falar, olha, o Murilo está mandando dinheiro para fora, para essa conta. Então ela começa a linkar outras pessoas, outros CPFs no Brasil que estejam mandando qualquer valor para aquela conta também. Então se eu estou mandando lá para a conta 1234 na Argentina o dinheiro, ela faz toda essa ligação e fala, opa, tem alguma coisa errada, não está batendo as informações. Ó, checa essa conta 1234 Argentina, quem de CPF no Brasil está mandando dinheiro para essa conta. Eles vão falar assim, fulano, beltrano, ciclano e Josiano. Ela vai falar, legal, vamos conferir a mesma sistemática deles. Em cima disso ela vai montando as cadeias, tá? Outra questão, grandes ou frequentes transações internacionais e nacionais. O caso do Laranjal lá do PSL, agora eu lembrei o termo, né? Do Laranjal do PSL, não, do Laranjal do PSL foi da eleição. Esse caso foi do assessor lá do filho do Bolsonaro, que tinha um esquema de compragem de compra e venda de carros, é isso que ele alegou, né? E que esses depósitos, eu não li exatamente qual que foi a defesa dele, mas se não me engano era referente ao que o pessoal estava apoiando ele a fazer essas operações de compra e venda de carro. Tá? Essa foi a informação que ele passou na época. Mas começou a chamar atenção, porque todo dia tinha um depósito lá de R$ 2.000 na boca do caixa feito em dinheiro. Todo dia, todo dia, todo dia. Eles começaram a associar quem estava fazendo esse depósito, quem eram as pessoas, né? Outra situação que chama a atenção do COAF, são muitas contas correntes envolvidas por CPF. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta no Itaú. Eu vou lá e abro uma conta no Santander. Aí abro uma conta no Bradesco. Aí abro uma conta no Banco do Brasil. Pô, pera um pouquinho, por que eu preciso de tanta conta? O que eu estou fazendo? O que eu estou movimentando? Será que eu trabalho em vários lugares e cada lugar está pagando em um banco? Ok, está livre, beleza. Não, ele está abrindo várias contas e ele está começando a movimentar de uma conta por outra, então ele tira o capital principal dele de uma conta e põe em outro banco para investir lá. Eles vão olhar, pô, ele está tirando do Itaú para colocar no Banco do Brasil para investir num PIC do Banco do Brasil. Eles vão falar, pô, esse PIC do Banco do Brasil em relação ao Itaú tem vantagem? Tem, legal, o cara vai lá e já te elimina. Não, tem alguma coisa estranha. A mesma coisa corretoras, né?
Muitos traders não operam com uma corretora só. Eles têm uma corretora para trabalhar a questão de renda fixa, uma corretora para operar ações, outra corretora para operar day trade e outra corretora para operar opções. Tá? Ou o cara bate muito pesado em termos de posições financeiras, que ele quer disfarçar a ordem dele. Então, em vez de ele bater, por exemplo, ele quer comprar 1000 contratos do índice, ele não vai bater a mercado 1000 contratos pela Clear. Se ele fizer isso, todo mundo que está lendo o fluxo de ordens ou vendo o book vai falar assim, ó, apareceu um grandão comprando 1000 lotes de uma vez. Ele vai denunciar a estratégia dele. Então, o que, que ele faz? Ele acaba abrindo contas em 4, 5, 6 corretoras e tem plataformas que aceita você operar por multicorretoras. Então, você divide a ordem sua. Se você vai bater 1000 contratos lá, você fala, ó, eu quero 150 contratos do mini no índice em cada corretora que eu tenho catalogado. Então eu estou disfarçando no book, vai aparecer 1000 ordens, 1000 lotes a um preço X no índice. Só que quem olha fluxo, ele vai saber que tem 1000 ordens, mas ele vai saber que assim, 100 é da Ágora, 100 é da XP, 100 é da Clear, 100 é da Modal, 100 é da BTG, 100 é da UBS. O cara fala assim, ó, tem muita gente olhando esse preço. Tem muita gente posicionando esse preço, mas ele não sabe se é uma pessoa ou se são várias. Então a pessoa acaba disfarçando. Isso também é motivo para ir para o COAF. O COAF ver se realmente, olha, o Murilo está abrindo várias contas porque ele está operando entre uma e outra e levando uma vantagem financeira. Ok, deixa ok. Ah não, ele está fazendo isso e está acontecendo estranho, porque ocorre depósito, ele vai lá e fecha a conta. Ele abre uma conta, ocorre um depósito, ele vai lá e fecha a conta. Ele vai para Minas, ele é de São Paulo, ele vai para Minas, abre 3, 4 contas lá, trabalha uma semana essa conta, fecha. Vai para Bahia, abre 3, 4 contas lá, trabalha uma semana e fecha. Esse tipo de atitude chama atenção. Então esse tipo de atitude é que vai fazer com que sejam alguns links e alguns disparos para o COAF. Da mesma forma que a gente vê do imposto de renda, que ao longo do tempo eles vão cercando, né? Tem uma teia de aranha, tem um programa chamado Spider que a Receita Federal usa para verificar todas as questões do que você lança e os serviços que são prestados a você, se lançam ou não. Por exemplo, o dentista. Eu vou no dentista, gasto 10 mil reais com o dentista e peço recibo. Eu vou lançar na minha declaração que eu gastei 10 mil reais com o dentista e vou colocar lá o CPF do dentista ou o Conselho Regional de Odontologia dele, eu vou estar descrevendo. Com certeza, há uns 10 anos atrás, ninguém checava, não tinha condições de checar esse tipo de informação. Hoje já não. Hoje, a hora que eu bater, você pode ter certeza que eles vão estar esperando. O meu dentista está declarando, olha, o Murilo veio aqui e gastou 10 mil reais comigo com tratamento dentário na data tal. Eles vão cruzar essa informação. Se na hora que eles cruzarem o dentista não lançou, ele vai ter que ir lá dar satisfação na Receita Federal, vão travar o lote dele e ele vai ter que dar satisfação porque ele não declarou. A mesma coisa que a gente for parar para pensar no sistema de lavagem de dinheiro, o COAF vai fazendo. Ainda mais hoje com toda essa tecnologia de algoritmos que eles estão lançando, inteligências artificiais, para pegar justamente essas variações, né? O que está acontecendo, né? Para que lado estão indo? Eu fui muito rápido, pessoal. Eu vi que o chat deu uma parada. Vocês conseguiram entender toda essa lógica? Ó, o Leandro chegou por aí. Fala, Leandro, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender toda essa lógica de sistema de operação? Alexandre, você viu a questão dos 10 mil, né? Então, assim, tem muita gente que opera por Forex. Eu não opero Forex, não vejo vantagem operacional dentro da minha gestão de risco ou da minha forma de operar. Eu não opero, mas eu não condeno quem faz. Dentro do Brasil, ele é ilegal. A CVM
não considera como atitude legal, principalmente por não ter lastro, não ter aquela questão do FGC. A gente viu isso lá em renda fixa e na questão de governança também, tá? Então fiquem muito atentos, porque assim, tem muita gente que faz o quê? Ele pega, ele vai para fora do país, vai até o Uruguai, abre uma conta corrente no Banco do Uruguai, que lá não precisa ter cadastro a pessoa não precisa ter endereço. Então tem muita gente que faz isso. O cara pega o avião daqui de São Paulo, do Brasil, vai até o Uruguai, abre uma conta corrente lá e ele pega um cartão de débito internacional. O que ele faz? Ele retorna para o Brasil, ele faz uma transferência para lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, coloca um dinheiro lá. Esquece esse dinheiro. Ele nunca mais vai repatriar esse dinheiro. O que acontece? Ele vai operar Forex, vai ter seus ganhos ou seus prejuízos. Todo o dinheiro que cair vai cair em cima dessa conta de banco lá do Uruguai. E ele vai trabalhar com cartão de débito internacional aqui no país. Então ele não vai estar pagando imposto de renda. Ele vai estar lá fazendo as operações dele, vai pagar um almoço, vai comprar isso, vai comprar aquilo, ele compra com cartão de débito internacional e nunca mais repatria. Saibam que quem está fazendo isso, além de estar interferindo na questão de lei e legislação nacional, que é errado, a pessoa, o dia que ela for repatriar esse dinheiro, ou o dia que ela precisar fazer alguma operação mais financeira pesada que ou mobiliária, ela vai ter problemas. Porque com certeza o nome dele tá lá no COAF, tá lá segregado, tá sabatinado, tá tudo certinho, e a hora que der o primeiro pau, e ele quiser repatriar esse dinheiro ou alguma coisa assim, ele não vai conseguir. Teve casos até de travar novas liberações de passaporte, novos vistos. Então tem uma série de problemas aí que é complicado. Então tomem muito cuidado. Eu não sei se aqui no chat tem, ou quem estiver vendo esse vídeo posteriormente, trabalha com Forex, que opera Forex, tome muito cuidado. Não esqueçam de lançar no imposto de renda que não é ilegal você mandar o seu dinheiro para fora. Tem um campo lá no imposto de renda que você lança, né? Ó, emissão de dinheiro para países externos, né? Para exportação de dinheiro. Tem uma série de itens que você pode lançar lá. E aí lança, deixa lá avisado, avisa. Porque se cair no COAF, o COAF vai falar assim, não, realmente, ele declarou no imposto de renda que ele mandou esse dinheiro para fora. Ok. O dia que você quiser repatriar, você vai pagar a taxa em relação àquilo. Se teve juros, se tem um spread, se tem um imposto de renda a pagar sobre esse recolhimento, ok, paga. Acho que assim, a taxa ela nunca foi a causadora do mal do trader, né? Muita gente reclama em relação a principalmente quantidade de ordens ou valor de corretagem. Pô, eu quando comecei a operar, eu operava o mini índice, eu pagava R$ 5 a ordem para entrar e R$ 5 a ordem para sair. E nem por isso deixou de eu tradar. Ações eu pagava R$18,90 por ordem no Itaú na época. Eu pagava R$18,90 a ação para comprar e a gente não tinha nem home broker. Tinha que ligar para a corretora, ligava para o banco e falava: ó, eu quero comprar R$10.000 e vale. O cara falava, tá ok. Desligava, no final do dia ele te ligava e falava assim, ó, seu preço médio de compra dos R$10.000 foi em tanto. Então, quer dizer, a gente não tinha nem como posicionar o valor e nem como posicionar a coisa. E pagava R$18,90 para entrar, R$18,90 para sair e ainda pagava uma custódia por mês para manter as ações dentro do Banco Itaú. Ou seja, para o Banco Itaú fazer a custódia para nós, a gente pagava ainda uma taxa. E mesmo assim ganhava. Então, assim, não é exatamente a questão de taxas. Eu acho que a gente tem que aceitar a regra do jogo. Se a regra do jogo é essa taxa, essa questão de custo, se a gente quer entrar nesse sistema, a gente tem que aceitar o sistema. Tá? É a mesma coisa essa questão desse RPL, né? Que estão falando, mas agora se não é mais a bolsa que está fazendo a contraparte, se quem vai fazer a contraparte é a corretora, por que a gente tem que pagar os emolumentos? Isso é uma das maiores críticas que tem esse novo sistema que está entrando aí. E é uma coisa da gente parar para pensar, né? A bolsa ela fazia a contraparte e ela queria ganhar e ela ganha em cima disso. A partir de agora, como ela não vai mais fazer a contraparte, quem pode fazer a contraparte também é a corretora, por que eu tenho que pagar os emolumentos para a bolsa? Se quem está executando minha ordem é a corretora, não é mais a bolsa.
Então isso é uma das questões que a gente tem que tentar entender, filosóficas e genéricas, né? A mesma coisa que vira e mexe passa na TV, que os dividendos eles querem começar a cobrar, tarifar os dividendos, né, das ações, sendo que você já pagou sobre juros de capital próprio e a empresa já declarou aquilo, né? Então por que você tem que pagar duas vezes o imposto? Então isso são algumas analogias que a gente tem que tentar entender. Deixa eu ver por aqui. No chat. Nossa, já são 6h03. Danusa, mil perdões, eu já tô acabando, tá? Vamos ver. Existe alguma isenção para trazer o dinheiro de fora no caso de Forex? Não, cara, não existe isenção. Isenção, você só paga, isso não é questão de Forex, tá? O Forex em si, ele não é legalizado no Brasil. Então, se você mandar um dinheiro para fora, você está seguindo a lei nacional. Você manda, você tem que declarar. Quando você repatria o dinheiro, aí eles vão ver a questão de custo em referência a quanto você mandou, quanto você trouxe, se você teve um ganho de capital no exterior. Em cima disso é calculado e tributado. Isso não tem o que fazer. Tá? Isso não tem o que fazer. Isso independe do spread ou da taxa de corretagem que você vai pagar na tua operação em Forex. Tá? Isso aí é questão de legislação nacional. Deixa eu ver aqui. Eu paro o meu mouse e de repente ele para aqui. Entendeu, Alexandre? Guzmán, tributo em quanto? Não sei, cara. Teria que ver. Como eu não mando dinheiro para fora, eu não tô atento a esse tipo de informação. Mas é. No próprio. Se entrar no próprio site da Receita ou jogar no Google, se você não conseguir achar, você pode abrir até no próprio programinha da Receita, né, emissão de dinheiro, repatriação de dinheiro ou emissão de dinheiro para o exterior, tem um ponto de interrogação, ali vai estar falando exatamente qual que é a taxa, tá? Quanto que você paga, eu não sei te dizer exatamente, tá? Se não me engano era isso daí mesmo, acho que era 22 ou 25%, era alguma coisa assim, mas eu não sei te precisar, teria que entrar lá e ver, tá bom? Ficou claro até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Pra gente poder encerrar e entregar pra Danusa. Guzmán, você é mulher. E você escreveu ok, obrigada. Qual o seu nome, Guzmán? Às vezes a gente vê vários nicks, né? Nicknames, a gente não sabe exatamente quem são as pessoas. É, aqui, que dê para poder a gente fazer o jabazinho para encerrar. Isa, legal, Isa, prazer, viu? Muito bom te conhecer. Agora eu sei que Guzmán é a senhora ou senhorita Dona Isa. Legal. Vamos lá. Inclusive você me achou lá no Facebook, não foi, Isa? Eu vi alguma coisa de uma Isa chamando para solicitação de amizade. Depois eu vou dar uma olhada. Então, pessoal, rapidinho para poder entregar para Danusa, que o machado dela já deve estar bem afiado aqui.